Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Cérebro S.A., um canal inteligente para pessoas inteligentes. O episódio de hoje é atendendo ao pedido de uma inscrita no canal, que ela é estudante de psicologia, e no outro vídeo ela falou, você que é da psicologia do esporte, poderia apresentar um pouco mais, e aí até eu vou mostrar por quê, pela uma parte da ausência da psicologia na formação do psicólogo, uma área muito importante. Então, eu vou fazer uma divisão de tela aqui com vocês e fazer uma exposição sobre a psicologia do esporte. Então, apresentando psicologia do esporte, da atividade física e do exercício, nós vamos ter diferentes tipos de nomeação. Mas aí, o que é a psicologia do esporte? Então, a área da psicologia que aplica os conhecimentos científicos e técnicos da psicologia no esporte. Ela estuda o fenômeno esporte e os fenômenos psicológicos dentro do esporte, embora todos achem que ela trabalhe apenas com atletas, mas elas vão trabalhar com não atletas. Eu vou mostrar o último slide direcionado para isso, e também com as pessoas envolvidas ao ambiente esportivo. Ela vai trabalhar com 4 aspectos fundamentais, né? O primeiro os aspectos psicofisiológicos, os aspectos emocionais, cognitivos e interativos envolvidos com os atletas e as pessoas relacionadas. Aqui embaixo tem um bom resumo de Pinho 2016, onde ele mostra, né, a integração entre as ciências do esporte, entre elas a psicologia, nós vamos ter a medicina do esporte, a fisiologia, a fisioterapia, a bioquímica. Então, tem um conjunto de ciências que vão estudar o fenômeno no esporte. Tem o esporte em si, que é uma manifestação cultural mundial, e como que a psicologia participa e contribui nesse processo. Mas por que psicologia do esporte? E aí nós vamos ver que sobre o comportamento, o corpo humano, o conhecimento já é vasto, né? Temos o conhecimento grande de anatomia, composição, tamanho dos ossos, as articulações, na fisiologia, o metabolismo, consumo de sangue, consumo de oxigênio, aquelas substâncias ou alimentos que favorecem a prática esportiva, o doping, a questão da bioquímica. Então, tem todo um conhecimento bem aprofundado sobre o corpo humano, as fibras musculares. Com relação à tecnologia, as bolas esportivas são feitas com alta tecnologia, os remos são feitos com matéria especial, as bicicletas são ultra leves, feito com material decorrente de pesquisas da NASA. Então, a tecnologia de instrumentos também é muito bem desenvolvida, mas nos aspectos psicológicos a gente vai ver que é muito pouco o conhecimento sobre isso. Nós vemos muitos atletas dizendo assim, né? Não adianta você estar bem treinado, ter o melhor equipamento, se na hora da competição a cabeça não funcionar. Então, muitos atletas dizem que o esporte é muito mais psicológico, é muito mais cerebral do que simplesmente aspecto corporal ou as regras da competição. Bom, resumindo a história da psicologia mundial e no Brasil, o primeiro psicólogo que foi investigar isso foi o tal de Norman Triplett, que foi estudar ciclistas, o rendimento de ciclistas, e em 1898, veja, né, quanto tempo faz isso, e parece que a psicologia do esporte é algo recente. E ele foi olhar qual era o rendimento de ciclistas correndo contra o tempo e correndo com outros competidores, e ele começava a ver que tinha algumas mudanças de comportamento quando o ciclista competia sozinho ou com algum outro participante junto. Em 1965, teve o Congresso Internacional de Psicologia do Esporte em Roma, onde foi criada a Sociedade Internacional, e a partir disso a psicologia do esporte vem crescendo bastante. Em 1986, a Sociedade Americana de Psicologia criou a divisão 47, que é dedicado à psicologia do esporte, e o que nós temos hoje um grande avanço nessa área. No Brasil, o tal de João Carvalhais, que é lá da área da administração de contabilidade, mas ele pesquisava bastante o comportamento no esporte, trabalhou bastante com o boxe, por isso que ele teve o apelido de João do Ringue,
trabalhou também com a seleção brasileira em 1950. Em 1979 é fundada a Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte, a SOBRAP, e em 2007 o Conselho Federal de Psicologia cria o título de especialista em psicologia do esporte. Eu retomo essa questão daqui a pouco. Bom, e como é que é a formação do psicólogo? Agora veja uma coisa interessante aqui. A formação de psicologia geral, quase todas as universidades e centros universitários, tem uma carga de 4.000 horas, em torno de 60 disciplinas, e algumas têm 40 horas de psicologia do esporte, veja, dá em torno de 1% na formação. E outras faculdades, que não cursos de psicologia, que não têm nem isso, tem 0 de psicologia do esporte. A educação física tem 3.200 horas, tem 80 horas de psicologia, uma geral, e 40 horas de psicologia geral ou psicologia do desenvolvimento, e depois quem vai para o bacharelado tem 40 horas de psicologia esportiva. Depois nós temos a especialização em psicologia do esporte, que vai de 360, 500 horas, depende da configuração do curso, que tem um enfoque mais prático. Um mestrado de 2 anos, que dá em torno de 500 horas, e um doutorado de 4 horas, de 4 anos, em torno de 1.000 horas. Eu tenho um doutorado em educação física. E aí nós vamos ter 2 psicologias. Uma psicologia no esporte, a professora Kátia Rubin faz bem essa distinção, que é o domínio da psicologia e a aplicação de conhecimentos e técnicas da psicologia no esporte, e a psicologia do esporte, que são aqueles fenômenos relacionados a atletas que devem ser de conhecimento de todas as pessoas. Então, nós temos uma psicologia do esporte aplicada por profissionais e uma psicologia do esporte que deve ser de conhecimento daqueles envolvidos. E ali aquela resolução que eu falei para vocês, o Conselho Federal de Psicologia, quando estabeleceu as diferentes especializações, uma delas é a psicologia do esporte, e a psicologia do esporte vai ter diferentes abordagens. Eu, que sou da neurociência, trabalho com psicologia do esporte, com neurociências do esporte. Aí tem as outras abordagens, o pessoal que é do TCC vai fazer uma abordagem a partir desse aspecto, o pessoal da psicanálise, o pessoal do psicodrama, o pessoal da Gestalt. Então, cada profissional, com a sua formação e a sua abordagem, vai dar um direcionamento específico para intervenção em psicologia do esporte. E quais são as metas? Aqui é a minha leitura. Vocês vão ver um outro psicólogo do esporte trazendo, talvez, invertendo essa ordem aqui. Mas, na minha concepção, o primeiro foco da psicologia do esporte é promover o desenvolvimento humano. Vejam que esse canal aqui é um canal relacionado ao aspecto do desenvolvimento humano. O segundo aspecto é a qualidade de vida de atletas e não atletas, nós vamos ver isso daqui a pouco. A transformação de hábitos, para iniciação e permanência esportiva, nós vemos bastante as prefeituras trabalhando o incentivo ao esporte, à prática de esporte, e as Olimpíadas também tendo esse efeito. A ideia do rendimento pessoal, que é algo subjetivo da pessoa se confrontar e se desafiar, e o esporte de rendimento, e a questão de rendimento esportivo, que é o aspecto competitivo. Algumas pessoas invertem isso, olha que o mais importante é a competição, mas eu entendo que tem fatores humanos mais importantes que devem ser colocados adiante do rendimento esportivo. Nós vamos ver isso também daqui a pouco ali. Mas como é que é isso na prática? Como é que é a contribuição da psicologia do esporte nas academias, nas escolas, clubes e federações, e com atletas de uma maneira específica e isolada também. E aqui, então, o treinamento psicológico. Então, primeiro, é a construção de metas, atingir os seus alvos e objetivos. Eu gosto bastante desse exemplo aqui do Relâmpago McQueen, que ele trabalha o conceito de autofala, que é o treinamento mental, o atleta construindo um pensamento vencedor, a que a gente tem a transferência do conhecimento do esporte para as empresas. Daí eu sempre digo, o Valdemar Niklevics, lá depois que ele desce
do Everest lá, ele vai lá nas empresas contar como foi aquela experiência, né, para ser um efeito motivador para os seus atletas. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem do Bernardinho também, né? Ele ganha o torneio mundial e é convidado para ir numa empresa lá para incentivar os operários, né, a trabalharem com a equipe e aumentar o seu rendimento. Aqui embaixo, né, nós temos a esquiadora e nós temos as teorias da aprendizagem aplicada ao esporte. Então, qual é o melhor ângulo, né, de dobrar os joelhos, dobrar o quadril, levantar a cabeça, a melhor postura? Então, tem um processo de aprendizagem para o atleta aqui. Aqui embaixo, né, nós temos o controle das emoções. Será que esses dois atletas aqui estão, né, dominando as suas emoções durante a competição, como eles dizem, né, no calor do jogo? E a gente vai ver que, às vezes, não é o atleta mais preparado fisicamente, mas o atleta mais controlado emocionalmente que tem o melhor desempenho. E aqui embaixo, na questão da perseverança, se forem perguntar para os atletas, né, quantas vezes ele caiu e levantou, quanto mais vezes ele cai e levanta, mais vencedor ele é. Continuando no treinamento psicológico, né, aqui o trabalho de tática e técnica é trabalhar uma trilogia entre o técnico, o atleta e o psicólogo. Então, como é que a gente constrói esse processo de aprendizagem e organização no atleta daquelas expectativas que o técnico tem? A ideia de autoimagem é o atleta que se sente é bom, mas ele não se sente capaz para isso, e ao contrário, né? O atleta que é fraco e acha que é competente demais e acha que o técnico, a equipe, está boicotando, mas é ele que não tem, né, esse potencial. Ali do outro lado, a questão das lesões, como é que se trabalha isso, o processo de enfrentamento das lesões para os atletas. Aqui embaixo, estudar o adversário, saber qual é a estratégia. Aqui o exemplo do Popó e a questão da aposentadoria de atletas que precisam ser trabalhada. Lá no final nós vamos ver que existe uma coisa bem delicada com a questão da aposentadoria de atleta. E aqui a diferença entre nós e os perdedores, né? Nós temos uma visão positiva, otimistas de enfrentamento das situações, e os perdedores ficam, céus, a vida, dá tudo errado. Então, a psicologia do esporte tem um efeito bem importante também na mudança da personalidade. Os aspectos pessoais do atleta, então, o que nós vamos trabalhar desde as sensações, como é que ele percebe o seu corpo até as funções executivas. Então, veja, tem um conjunto muito grande de trabalho aí. As funções psicomotoras, como é que é a manifestação, o reconhecimento das emoções, das cognições e a motricidade do atleta. E aí o corpo e a personalidade do atleta. E aqui a gente já tem do lado, né, dá para saber que esse aqui é um atleta de ciclismo, né? O cérebro dele tem a forma de bicicleta, ainda de uma maneira jocosa, mas acaba acontecendo isso, né? O padrão de funcionamento do atleta para cada esporte é diferente. Então, o cérebro de um jogador de basquete é organizado de uma maneira, enquanto o cérebro do atirador ou do nadador também é organizado de uma outra maneira. Os processos grupais, né? Então, como é que se trabalha a coesão ou o princípio da família em grupos esportivos? A gente vê historicamente equipes que têm superatletas e acabam não tendo bons resultados. É por conta do técnico ter a capacidade de organizar bem essa equipe e fazer uma boa sintonia. A influência dos dirigentes, da mídia, do técnico, então, é um conjunto de pressão, influências muito fortes sobre os atletas, né? E ali a gente tem a mãe de um atleta, né, que está sempre lá na competição, né? Toda a competição vivia gritando o nome dele. E o contexto esportivo, né, os efeitos psicológicos nos atletas, tanto quando a torcida ajuda a levantar ou derrubar a torcida, e a mídia, né, tem esse efeito de levantar ou destruir um atleta. Aqui a construção de metas, como eu falei para vocês, né, o Bernardinho, depois que ele ganha um torneio, ele vem dizer qual é a regra para o sucesso, aí ele tem o livro dele, né, Transformando o Suor em Ouro. Eu gosto bastante da contribuição do Napoleon Hill, que é aquilo que eu falei na construção de metas, né, e o exemplo do Nick Vujicic,
que mostra o que é possível fazer e que não existem limitações para isso. A ideia do atleta completo, né, o treinamento psicológico vai trabalhar com os fatores externos ao rendimento esportivo e o treinamento mental vai trabalhar com os fatores internos. E aqui eu sempre coloco um desafio para os meus alunos, né? Qual é o atleta mais completo? E aparece esses três aqui, né? O Usain Bolt já mais recentemente aparecendo bastante, né? Como destaque, o Pelé, né? Nosso eterno rei do futebol. E esse aqui talvez vocês não conheçam, né? Mas é o Winston Keaton, que foi considerado o atleta mais completo, né? Por todas as confederações. Ele é um pentatleta ou decatleta que, né, pratica várias modalidades esportivas e foi considerado, veja, o atleta completo, né, e não atleta do século. E aí, por final da apresentação, acho que 2 pontos importantes, a questão do fair play, o chamado, né, o jogo limpo, e aqui a gente tem 2 imagens, né, aqui uma adversária dando um tabefe na outra ali, né? Isso é falta de fair play, tanto que é considerado falta, né? E aqui uma cena bem interessante, né? Jogadores de times de opostos, cada um ajudando o outro a levantar, né? Mas o esporte também tem aspectos negativos e essa é a grande contribuição do esporte, né? Da psicologia. Enfrentar esse aspecto da agressividade, como nós vemos na foto acima, né? E a questão da violência, agressividade e violência são coisas um pouco diferentes. A agressividade é necessária para o rendimento, a violência é contrária ao esporte. A questão das emoções, rigidez, quer dizer, a saúde física e psíquica do atleta, e algumas psicopatologias que nós vamos encontrar que levam as pessoas a serem os famosos ratos de academia, e o problema das drogas, né? E aqui a gente tem o exemplo de Sócrates e Casagrande, né? Sócrates, infelizmente, teve problema com alcoolismo e morreu de cirrose, e o Casagrande também teve problemas, né? Com a questão de drogas, mas felizmente se recuperou e é um grande exemplo, né? Do enfrentamento disso, que também tem o livro dele onde ele conta, né? O que foi necessário para essa superação. Então, 2 desafios, né? A psicologia do esporte construindo, o fair play também enfrentando os desafios que o esporte traz. E aí, para, né, finalizar, eu trago esse esporte com um pouquinho esse quadro, né, resumindo o que seria a psicologia do esporte. Então, aqui nós temos, né, o conceito da inatividade, o sedentarismo é muito negativo, então vão gerar doenças e de estresse. Aqui nós temos a questão da saúde, o esporte promovendo o estresse, então a iniciação esportiva e o esporte de competição, então veja, é um vasto campo de intervenção da psicologia, e aqui o esporte de rendimento e business, né, que é a questão os atletas têm que ter uma empresa, uma super organização para poderem continuar competindo, né? Veja que ponto chega, tem até o bonequinho né, do uso comercial do Anderson Silva com a perna machucada aqui. E aqui embaixo, né, nós temos o Jeffrey Life, que mostra, né, como é que era a vida dele aos 57 anos antes da atividade física e depois nos anos recorrentes, né, 20 anos depois, o efeito da atividade física sobre ele. Então, acho que de um apanhado geral, eu queria mostrar isso para vocês, de que a contribuição da psicologia, do esporte, da atividade física em todos os segmentos da vida. Como é tradicional, né? Então, bem-vindos ao maravilhoso mundo dos esportes. E aí, se você gostou do vídeo, né, dá o joinha, se inscreve, passa para os seus colegas ali, para fortalecer o canal, né? Então, muito obrigado, espero ter ajudado na compreensão da psicologia do esporte para vocês. Bem-vindos mais uma vez ao canal, um abraço e até breve.